Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como é que você está? Como é que está a sua casa, a sua família, a sua vida? Você está cuidando de tudo que Deus te deu? A Bíblia fala que existe uma parábola dos 10 talentos. E a um foi dado um, a outro foi dado uma outra quantidade. Porém, a pessoa que ganhou um, ela enterrou o talento, ela não multiplicou. E aí, quando o dono do talento chegou, falou: cadê o talento que eu te dei? Ah, como você era muito severo, eu enterrei o talento. Me dá o talento. Até o que eu te dei vai ser tirado, porque a ideia é você multiplicar o que eu te entreguei. E nós precisamos nos levantar e decidir multiplicar os nossos talentos. Se Deus nos deu uma família, é um nosso talento e a gente precisa cuidar da nossa família. Se Deus nos deu a casa, a gente precisa cuidar da casa. Tudo que Deus nos deu foi para que pudéssemos cuidar. E quando Deus nos deu, Ele nos deu porque Ele acreditava que a gente tinha capacidade e competência de fazer. Então, assuma o seu lugar. Cuide da sua família. É tudo sobre Ele. Dia 18 de novembro. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. A trajetória da vida, a compreensão fundamental, reside na percepção de que tudo provém de Deus, o Criador e doador de todas as coisas. Tudo passa pelas mãos dele, evidenciando que ele controla a história. Nós, como mordomos, não somos proprietários, mas recebemos a confiança dos céus para zelar por aspectos diversos da vida e desenvolvê-los, como relacionamentos, família, vida financeira, enfim. Precisamos entender que tudo o que temos vem de Deus e não de nós. Por isso que eu falei da parábola dos 10 talentos, porque é que foi dado um. Às vezes é bem isso, eu gosto de falar dos livros, né? Às vezes você tem um livro na estante e você nunca leu aquele livro. E aí você fica rodando o feed do Instagram de alguém, ou vendo stories que a pessoa bota lá, 1 livro, 2 livros, 5 livros, 10 livros. E aí você fica assim, poxa, eu falando, queria tanto ter aquele livro, mas tu não leu o que você tem. Às vezes você tem a Bíblia e você nunca leu. Ó, eu trabalho no Método CIS, do Paulo Vieira. Lá a gente é staff. E lá a gente tem, quando a gente chega no Método CIS, você ganha suas coisas e você ganha um livro desse tamanho. É desse tamanho, não tá aqui, tá em casa. Eu vou postar aqui pra vocês verem o tamanho do livro. É desse tamanho. Não sei se é 500 páginas, eu acho que é até mais. É muito grande. A pessoa ganhou aquele livro. Aí depois ela vai lá na livraria. E ela vai na livraria e tem uma caixa com DVD, CD, pendrive e todas as obras de Augusto Cury. A pessoa, eu quero. Aquilo é um investimento. E a pessoa quer. Aí a pessoa, mas é caro quando você fala o valor, né? A pessoa acha. Aí eu falei assim, meu bem, mas você já leu o que você ganhou? Olha o tamanho. Você tá nesse evento. Se você sair daqui, colocar a apostila em prática, você lê o livro que você ganhou, você já tem ferramenta beça. Ah, não, mas eu quero aquele ali. Mas você não vai levar pra deixar na estante sem usar. E eu brigo com todo mundo. Eu brigo porque essas crianças estão tudo mal educadas. E é isso, uma brincadeira, tá? Mas a gente precisa pegar isso aqui e aplicar. Esse livro aqui, sei lá, eu li umas 12 vezes ou mais. E sempre tô aqui pegando uma reflexão, um pensamento, tô sempre com ele, porque é algo que eu quero pra minha vida. Eu quero ser como Viktor Frankl foi, de verdade. Pra mim, assim, Ilana, quem são os terapeutas, assim, que você... Viktor Frankl, Carl Rogers, Winnicott. São os 3 principais, assim, que eu vejo coerência entre o que falava e o que ensinava. O restante eu gosto como profissional. Marshaline também. Marshaline saiu do inferno pra depois ir buscar outras pessoas e saírem também, tá bom? Então, são pessoas que aqui, ó, na pele, elas vivenciaram aquilo que elas pregam, sabe? Elas ensinam algo que elas viveram, que elas vivem. Então,
são meus grandes sábios que eu sigo seus exemplos. Eu gosto muito do Augusto Cury. Muito, muito do Augusto Cury. E aí a gente vai aprendendo e ampliando e tendo esses referenciais, assim, quem eu quero ser, para onde eu quero chegar, como eu quero seguir, tudo bem? A responsabilidade do mordomo é evidente quando compreende sua função de administrar com zelo e fidelidade, reconhecendo que não é dono, mas administrador, que por sua vez não pode ser negligente com aquilo que tem em suas mãos. Pode parecer curioso nesse primeiro momento para você, mas saiba que a Bíblia diz que não pertencemos a nós mesmos. Até mesmo nosso corpo é de Deus. Por isso devemos cuidar adequadamente desse corpo. Eu vou subir aqui. Eu não sei, gente. Mas eu gosto muito daquele livro Rumo aos 121 anos, do Luciano Subirá e do... tá ali. Esse livro me ajudou muito no meu processo de manutenção da saúde. Não é do emagrecimento, não, é da saúde. Então ele ensina a gente a comer, ele ensina a gente a se posicionar diante da vida. Então, assim, além de escutar as palestras dele e tudo mais, deles, né? Eu aplico os ensinamentos desse livro, leio, ensino para os clientes. Por quê, Ilânia? Porque a gente tem que aprender com quem sabe. O Luciano Subirá é um pastor, mas o outro que fala com ele é médico, nutrólogo e uma grande bênção, ok? E ele aprendeu na prática. E sabe o que é melhor? Ele diz que... como é que fala? Ele diz que além de ter aprendido, feito ele estava vendo que ele só ensinava. Sabe aquela coisa da fala convence, o exemplo arrasta? Ele tinha aprendido, mas ele não passava pro outro o que precisava. Ele não passava para ele. Aquilo que ele ensinava para as pessoas, ele não aplicava na vida. Logo, ele falou, eu estava mentindo. E aí, o livro, o projeto Metanoia, que é dele, mais a esposa dele, que é uma preparadora física, sai da ideia de ser coerente com o que eu falo e com o que eu vivo, cuidando desse corpo que é templo do Espírito Santo, ok? Então você precisa se administrar, você precisa administrar a sua vida. Pode parecer curioso nesse primeiro momento para você, mas saiba que a Bíblia diz que não pertencemos a nós mesmos, até mesmo nosso corpo é de Deus. Por isso, devemos cuidar adequadamente dele. Ter esse entendimento claro em nossa vida é essencial para compreendermos quem somos e o que estamos fazendo nessa terra, pois o mundo, a todo custo, tenta nos dizer que a vida gira em torno de nós mesmos, mas na verdade não é sobre isso. Não é. Tudo é sobre Deus e o próximo. A verdadeira riqueza não está no que se vê fisicamente, mas no coração. Existem pessoas que são tão pobres que tudo que tem é o dinheiro. Interiormente vazias, sem propósito e identidade. Saiba que a vida é uma jornada em que somos administradores daquilo que Deus Pai vai gradativamente confiando a nós. Por isso, é essencial sermos fiéis e dignos de tamanha graça e bondade. Dignidade da graça e da bondade que Deus confiou a mim e a você. Nós precisamos escolher isso todo dia. Por quê, Ilânia? Porque senão a gente fica solto por aí, largando aquilo que Deus nos deu, fica com um monte de coisa, falando, ai, mas tá vendo? Fulano é incrível, olha a voz de fulano, olha o violão que fulano toca, olha... E o que você tá fazendo com aquilo que é seu de fazer? Fulano tá lá, ó, executando a vida dele e você, a sua. O mundo não precisa só de fulano, o mundo precisa de você também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, Pai, possamos dedicar a nossa vida a Ti e entregar ao Senhor tudo nas Tuas mãos. Que a nossa vida seja a manifestação da Tua glória.
Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos viver o teu sobrenatural, que possamos mergulhar nas maravilhas do teu reino, que possamos, Senhor, viver para ti, que possamos amar a nossa família, amar a nossa casa, amar os nossos bens, ler os livros que estão na nossa estante, ler a Bíblia diariamente, aproveitar a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender como imagem e semelhança de Deus, criaturas feitas por Deus, um Deus que criou todas as coisas, que tem inteligência e criatividade. Meu Deus, revela o teu amor por nós e revela quanto somos inteligentes, como podemos produzir, o quanto podemos sermos melhores, Pai. Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Pai, com essa pessoa, fortalece a vida dela nas tuas mãos e que possamos, em nome de Jesus, viver o teu sobrenatural. Meu Deus, abençoa, cura, cuida, trabalha, em nome de Jesus. Confiamos a nossa vida a ti e declaramos que somos teus, que tudo é teu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Hoje é 322 de 365 dias. Provérbios 6 é a palavra fidelidade, é a palavra-chave. Não é sobre você, mas sobre revelar a grandeza de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre revelar a grandeza de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.